e o nosso grupo ficou responsável pelos organofosforados e carbamatos. Eles são, praguicidas e constituem classes de pesticidas que são amplamente utilizados nas atividades agrícolas, domésticas e na saúde pública. Eles são considerados toxicantes neuroativos devido à capacidade de interferirem na transmissão colinérgica do sistema nervoso. Os dois vão interferir na acetilcolinesterase. Aqui, os organofosforados. Eles são utilizados como pesticidas, inibem a acetilcolinesterase, produzem um acúmulo de acetilcolina, eles são derivados do ácido fosfórico e são irreversíveis. Os carbamatos também vão inibir a acetilcolinesterase, mas eles são reversíveis e são derivados do ácido carbânico. Aqui, eles são utilizados como agrotóxicos, como inseticidas, para aplicação nas lavouras de soja, milho, algodão, hortaliças, para eliminação de pragas. E pode acontecer a exposição ocupacional, que é durante a preparação ou na pulverização. Pode acontecer na colheita ou por deriva ambiental em comunidades rurais. Ele também é utilizado no controle de vetores na saúde pública, o famoso fumacê na época de dengue, zika, e também no tratamento de reservatórios de água para controle de mosquitos transmissores de arboviroses. É utilizado também na veterinária e na pecuária, para banho e imersão de gado com foco antiparasitário e para animais domésticos com coleiras antiparasitárias, sarnicidas e piolicidas. Ele também é de uso doméstico e comercial urbano, como inseticidas para o controle de baratas, mosca, formigas. Também tem no mercado clandestino o chumbinho, porque no Brasil ele foi proibido a venda em 2012 por muita intoxicação, intencional, que utilizado às vezes para autoextermínio, ou acidental. Às vezes criança comia sem querer, porque a mãe colocava, Mas apesar de ser proibido, ainda se encontra muito no mercado. Também é utilizado em aplicações militares, que são classificados como armas de destruição, Porque eles vão atuar exatamente pelo mecanismo colinérgico dos inseticidas, mas com potência e afinidade letais infinitamente superiores. Apesar de serem intoxicantes, eles também são utilizados no tratamento e com ação farmacológica. Por exemplo, a piridoxigmina e a neostigmina. Eles vão ser utilizados na miastenia graves e na reversão de anestesia. Vai atuar na restauração da força muscular e vai reverter o bloqueio neuromuscular por anestésicos. A donepezila e a rivastigmina, elas vão atuar na doença de Alzheimer, deixando a acetilcolina livre no córtex e hipocampo. A fizostigmina, ela é um antídoto utilizado, na reversão anticolinérgica grave, e o ecotiofato, ele é utilizado no tratamento do glaucoma, diminuindo a pressão intraocular. A toxicocinética é o ramo da toxicologia que estuda o comportamento de uma substância tóxica no organismo, analisando os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Conhecido pela sigla ADME, no caso dos praguicidas, organofosforados e carbamatos, compreender esse processo é fundamental para entender a intensidade, dos efeitos tóxicos e da duração da intoxicação. A absorção desse composto pode ocorrer por diferentes fases, por diferentes vias, incluindo a ingestão ou águas contaminadas. Também pela inalação de partículas durante a pulverização e o contato direto com a pele. Devido às suas características químicas, muitos organofosforados e carbamatos apresentam boa capacidade de atravessar membranas biológicas, sendo rapidamente absorvidos pelo organismo. A absorção cutânea dos organofosforados e carbamatos merece destaque, pois especialmente entre trabalhadores rurais que manipulam esses produtos sem equipamentos de proteção adequado, após serem absorvidos, os pesticidas entram na corrente sanguínea e são distribuídos para diversos tecidos e órgãos. A distribuição ocorre
principalmente para órgãos com grande irrigação sanguínea, como fígados, rins, pulmões e cérebro. Muitos organofosforados são lipossolúveis, que facilitam sua passagem pela barreira hematoencefálica e sua chegada ao sistema nervoso central. Essa característica está relacionada ao aparecimento de sintomas neurológicos, como tontura, tremores, confusão mental, convulsões em casos mais graves. O metabolismo desse composto ocorre principalmente no fígado, por meio da ação de enzimas dos sistemas citocromo, P450 e outras enzimas metabolizadoras. Nos órgãos fosforados, o metabolismo pode aumentar a toxicidade da substância, transformando compostos menos tóxicos em metabólicos mais ativos. Um exemplo é o parátion, que é convertido em paraoxon, um potente inibidor de enzimas acetilcolinesterase. Já os carbamatos geralmente são metabolizados e eliminados mais rapidamente, o que contribui para uma duração menor dos efeitos tóxicos. A excreção representa uma etapa final da toxicocinética, o que ocorre principalmente pelos rins, através da urina. Pequenas quantidades também podem ser eliminadas pelas fezes, suor e leite materno. Antes da eliminação, os compostos passam por transformações metabólicas que os tornam mais hidrossolúveis, que facilita a sua remoção do organismo também. Os carbamatos costumam apresentar eliminação mais rápida, quando comparados aos organofosforados, que podem permanecer por mais tempo nos tecidos, dependendo da substância, né, e do grau da exposição. A compreensão da toxicocinética vai bem além dos organofosforados e carbamatos. É essencial também para o diagnóstico, tratamento e prevenção das intoxicações. A diferença nos processos de absorção, metabolismo e excreção ajuda a explicar que os organofosforados geralmente causam quadros mais prolongados e graves também, né? Enquanto os carbamatos costumam produzir efeitos de menor duração. Dessa forma, o estudo da toxicocinética favorece informações importantes para a proteção da saúde humana e para o uso seguro desses produtos da agricultura. Oi, eu sou Thalita e eu vou falar sobre a toxodinâmica. A toxodinâmica dos organofosforados e carbamatos está relacionada à inibição da enzima acetilcolinesterase. E essa enzima é responsável por degradar a acetilcolina. E quando ela é inibida, ocorre o acúmulo desse neurotransmissor na sinapse, causando hiperestimulação dos receptores colinérgicos. E como consequência, surgem sintomas muscarínicos como salivação e bradicardia. Sintomas nicotínicos como fraqueza muscular e tremores. E sintomas no sistema nervoso central como convulsão, confusões e até mesmo coma. A principal diferença entre esses grupos é que os organofosforados vai promover uma inibição praticamente irreversível da enzima, enquanto o carbamatos vai apresentar uma inibição reversível da enzima e geralmente tem uma recuperação mais rápida. Meu nome é Natália Cristina e eu vou apresentar alguns sinais e sintomas da intoxicação. Bom, os organofosforados e os carbamatos, eles provocam ali uma intoxicação por aumentarem a ação da acetilcolina no organismo. E, como consequência, surgem diversos sinais e sintomas bem característicos. E entre os principais estão a salivação excessiva, a sudorese intensa, o lacrimejamento e a contração da pupila. Também são bem frequentes sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, cólicas abdominais e diarreia. Na parte muscular, pode ocorrer tremores e uma fraqueza, e também na parte respiratória pode ocorrer ali o aumento da secreção e também uma dificuldade para respirar. E já em casos graves, o paciente ele pode apresentar ali confusão mental, convulsão, coma ou insuficiência respiratória, que é uma das principais causas da morte nesses casos. E por isso o reconhecimento precoce desses sinais e sintomas é fundamental para que o tratamento seja iniciado rapidamente e as complicações sejam evitadas. Os organofosforados e os carbamatos, eles são praguicidas que causam a intoxicação a partir e principalmente por inibição da enzima acetilcolinesterase.
Com isso, ocorre o acúmulo, de acetilcolina nas sinapses, levando a uma hiperestimulação do sistema nervoso. No diagnóstico clínico, os sintomas eles podem ser divididos em 3 grupos principais. Os efeitos muscarínicos, eles incluem salivação excessiva, sudorese, lacrimejamento, vômitos, diarreia, broncoespasmos. Já nos sintomas nicotínicos, envolvem tremores, fasciculações e fraqueza muscular. Também pode ocorrer manifestação no sistema nervoso central, como a confusão mental, convulsões e até coma. O diagnóstico ele é principalmente clínico, ao histórico de exposição ao agrotóxico, além disso exames laboratoriais, como a dosagem de colinesterase plasmática, eritrocitária, ajudam a confirmar essa intoxicação. O tratamento ele deve ser iniciado rapidamente, porque essas intoxicações elas tendem a evoluir para uma insuficiência respiratória grave. As primeiras medidas incluem retirar o paciente do local de exposição, remover as suas roupas que estão contaminadas, realizar lavagem da pele e dos olhos. Também é fundamental garantir o suporte respiratório e a monitorização contínua. O principal medicamento utilizado é a atropina, porque ela reduz os efeitos muscarínicos, principalmente as secreções respiratórias e a bradicardia. Um medicamento importante é a pralidoxima. Ela é indicada nos casos de intoxicação por organofosforados, porque ela reativa a enzima acetilcolinesterase. Pacientes com convulsões podem ser usados benzodiazepínicos. Além do tratamento medicamentoso, muitos casos necessitam de suporte intensivo, incluindo hidratação, oxigenoterapia e também, às vezes, internação na UTI. Por isso, é fundamental o diagnóstico precoce e o tratamento imediato. Eles são essenciais para que evite a mortalidade e as complicações nesses casos.